Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, vamos começar? Pessoal, é o seguinte, na nossa última aula aí de Fundamentos de Termodinâmica, né, nós começamos aqui a estudar as transformações termodinâmicas, né? Então, na aula anterior, nós vimos duas transformações termodinâmicas, né, que foram lá a transformação isobárica, né? Lembrem que a isobárica é a transformação que ocorre a pressão constante e a transformação isométrica, né? Que é a transformação que ocorre aí a volume constante. Hoje, pessoal, é o seguinte. Nós vamos estudar aqui mais dois modelos de transformações termodinâmicas, que são a transformação isotérmica e a transformação adiabática, tá? E aí, na sequência, nós vamos começar aqui, pessoal, a trabalhar com ciclos, tá? Então, nós vamos ver o ciclo termodinâmico, vamos ver aí como é que se comportam, né? As transformações isométrica, isobárica, isotérmica e adiabática dentro de um ciclo termodinâmico. Tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje nós vamos iniciar aqui com o estudo, né, a análise da transformação isotérmica, tá? Pessoal, entendam o seguinte, uma transformação, né, ela é classificada como transformação isotérmica quando, durante todo o período aqui, todo o intervalo de tempo, né, onde ocorre essa transformação, a temperatura permanece constante. Tá bom, pessoal? Então, ó, observem aqui, ó, a temperatura do gás perfeito permanece constante. Então, observem, pessoal, que nesta transformação, o gás perfeito, ele troca calor com um ambiente externo, tá ok? O qual aqui, durante essa troca, ele é transformado integralmente em trabalho. Agora, pessoal, o que nós temos que recordar? A lei de Joule, ela diz que a variação de, a variação de energia interna, ela existe, se existir a variação de temperatura, né? Então, observem, pessoal, que numa transformação isotérmica, como a temperatura se mantém constante, né, ao longo de todo o processo, então, nesse caso, pessoal, da transformação isotérmica, a variação de energia interna será igual a zero. Ela não existirá, né? Uma vez que a temperatura permanece constante. Então, pessoal, sempre que nós falarmos aqui em transformação isotérmica, lembrem, pessoal, o gás perfeito, ele pode trocar calor com o ambiente externo, né? Nesse caso, como não há variação da energia interna, todo o calor trocado será transformado aí integralmente em trabalho. Tudo bem, pessoal? Ok? O que ocorre aqui, ó, pessoal? Se nós aplicarmos a equação de Clapeyron, né, o que nós teremos aqui, ó? Lembrem que pela equação de Clapeyron, né, nós temos pressão vezes volume, né, igual ao número de mols vezes a constante R, né, que é a constante universal aqui dos gases, vezes a temperatura. Pessoal, aqui, lembrem, como o número de mols e a constante, né, o próprio nome já diz, né, a constante universal dos gases perfeitos, esse R, ele é uma constante, e na transformação isotérmica, né, também não temos a variação de temperatura, então esse termo N vezes R vezes T, ele permanece constante, né? Então, sempre que falarmos aqui, pessoal, na transformação isotérmica, né, como número de mols, a constante universal e a temperatura, elas são constantes, então nós teremos o que, pessoal?
qual será a equação característica, né, para o gás perfeito, né? A equação característica para a transformação isotérmica, ela será dada pelo produto, ó, pressão vezes volume constante. Ou seja, quando observem, pessoal, que é o produto, né? P vezes V constante. Então, se eu pego a pressão inicial vezes volume inicial, né? Terá que ser igual à pressão final vezes o volume final, né? Então, o produto, pressão vezes volume, se manterá constante. Legal? Então, ó, nós poderemos escrever aqui, ó, pessoal, lembrem que o índice 1 e o índice 2, né? Lembrem, pessoal, nós vimos aí na aula anterior, né? O índice 1, ele indica aqui o estado inicial do gás, tá? O índice 2, o estado final do gás perfeito, né? Lembrando, pessoal, que nós estamos nesse instante, né? Definindo aqui as transformações termodinâmicas, utilizando aqui o gás perfeito, né? Para, definindo as equações para o gás perfeito. Legal? Tá? Agora, se utilizarmos o primeiro princípio da termodinâmica, né, pessoal? Lembrem, ó, pelo primeiro princípio da termodinâmica, nós temos, né, que a variação de energia interna durante a transformação termodinâmica, ela pode ser dada, né, pela diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado durante a transformação. Ou seja, pessoal, se nós olharmos, ó, como a variação de energia interna é nula, uma vez que a temperatura se mantém constante, então o que nós teremos, pessoal? Ó, que o trabalho realizado durante essa transformação será igual ao calor trocado, né, durante a transformação isotérmica. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, ó, lembrem, sempre que falarmos, pessoal, isso para qualquer transformação isotérmica, tá? Sempre que falarmos numa transformação onde a temperatura se mantém constante, tá? Qual é a equação característica? Ela está aqui, ó, pressão vezes volume constante, né? A variação de energia interna é nula, né? Por quê? Porque não há variação de temperatura, né? Então, todo o calor trocado será transformado em trabalho, tá? O trabalho realizado será igual ao calor trocado. Tudo bem, pessoal? Ok? Agora, pessoal, como ficará aqui, né, a equação do trabalho para a transformação isotérmica? Observem que aqui, pessoal, eu não consigo aplicar a equação fundamental da calorimetria, né? Lembram lá? Quantidade de calor trocado, né, igual ao número de mols, vezes o calor específico molar, a temperatura constante, vezes a variação de temperatura. Como não há variação de temperatura, não tem como definir a quantidade de calor trocado pela equação fundamental da calorimetria, né? Então, nesse caso, pessoal, nós vamos recorrer aqui ao trabalho realizado, né? Como é que nós iremos calcular, quantificar, né, esse trabalho realizado durante a transformação isotérmica? Observem aqui, ó, pessoal, na transformação isotérmica, e isso é a equação geral para todas as transformações, né, pessoal? Se nós lembrarmos, ele é dado pela integral definida, né? A integral da pressão em função da variação do volume, né? Onde ela é definida desde um volume inicial, que seria o nosso V1, até o volume final, né? O volume aí no final do processo, no final da transformação, tá? Então, pessoal, o que ocorre aqui? Sendo aqui pressão vezes volume constante, então nós teremos o seguinte, né? Eu posso aqui escrever, ó, se eu passar o volume dividindo, né? Então eu posso escrever aqui, ó, que a pressão é igual a constante dividido pelo volume.
Lembrando que essa constante, né, pessoal, ela é igual ao produto, número de mols, vezes a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura, né? Lembram ali do slide anterior, né? Essa constante, na transformação isotérmica, ela é dada pelo produto, N vezes R vezes T, número de mols, vezes a constante característica, vezes a temperatura, tá? Então, o que ocorre aqui? Nós podemos aqui, ó, no lugar da pressão, como a pressão é variável, então para que eu não precise fazer uma integral dupla, né, PDV mais um VDP, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Trabalhar só com volume, né? Vamos facilitar a nossa análise aqui, ó. Vou trabalhar só com volume. Lembrem aqui, ó, pessoal, pressão, ela pode ser dada pela razão, né? Constante dividida pelo volume, tá bom? Como aqui nós temos uma constante, né, pessoal? Eu vou tirar a constante da integração, né? Vamos procurar sempre o caminho mais fácil aqui, né, pessoal? Vou tirar a constante aqui da integração. Então, o que nós temos aqui, ó? A integral de 1 sobre V, né? Onde ela é definida desde o volume final, do volume inicial até o volume final, tá? Pessoal, qual que é a integral de 1 sobre V, hein, pessoal? Qual que é mesmo essa integral? É isso aí, mas com ln, né? Seria o ln de V. É isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Então, lembrem que é integral definida, né? Então, nós temos, ó, a constante, né? Vezes o ln de V, né? Integral de 1 sobre V é o ln de V, o logaritmo natural ou logaritmo neperiano aqui de V, né? Onde ele varia, né? Desde um V1, que seria o nosso volume inicial, até o V2, né? O nosso volume final, tá bom? Pessoal, lembrem que na integral definida, nós fazemos o valor final menos o valor inicial, tá bom? Então, nós fazemos aqui, ó, ln de V2 menos o ln de V1, ou seja, o logaritmo aqui natural, né, do volume final, menos o logaritmo natural, né, do volume inicial, tá bom? Agora, pessoal, aqui dá para aplicar uma outra regra matemática, né, onde quando nós temos a subtração, né, o ln de V2 menos o ln de V1, pessoal, nós podemos representar da seguinte maneira, ó, como sendo o ln de V2 sobre V1, tá bom, pessoal? Essa aqui é uma regra matemática, né? Quando você tem uma diferença aqui, logaritmo natural de x menos o logaritmo natural de y, né? Então, isso pode ser representado, né? Essa subtração pode ser representada como sendo o logaritmo natural de x sobre y, tá bom? Tudo bem? Pessoal, essa constante, lembrem, essa constante aqui, ela é dada, pessoal, nós vimos no slide anterior, hein, pessoal? Lembrem que nós estamos falando de uma transformação isotérmica, né? Então, essa constante, ela é representada pelo produto, número de mols, vezes a constante R, vezes a temperatura. Tudo bem, pessoal? Lembrem essa constante aqui, ó. Deixa eu voltar no slide anterior, ó. Vamos lá, pessoal. Ó, lembrem aqui, ó. Na transformação isotérmica, lembrem que o número de mols, a constante R, como a transformação é isotérmica, a temperatura também é constante, tá? Então, aquela constante que nós estamos vendo ali na integração, ela é dada por esse produto aqui, ó. N, número de mols, vezes a constante R, vezes a temperatura. Tudo bem, pessoal? Ok? Gravem bem isso aqui. Lembrem que é uma transformação isotérmica, ó. A temperatura do gás perfeito permanece constante. Tudo bem? Legal? Uhum. Tudo bem? Então, pessoal, o trabalho na transformação isotérmica, então ele será dado pelo produto.
produto, ó, a constante, lembrem que essa constante pode ser dada pelo produto, número de mols vezes a constante característica dos gases, vezes a temperatura, que multiplica aqui, ó, o logaritmo natural do volume final, dividido aí pelo volume inicial, tá? Pessoal, aqui, ó, se fosse mais, ó, ln de V2 mais ln de V1, nós poderíamos fazer ln de V2 vezes V1. Tudo bem, pessoal? São algumas regras aqui quando se trabalha aí com o logaritmo, tá bom? Legal? Tá? Então, ó, pessoal, como dada aqui, ó, sendo P vezes V constante, então o trabalho, a equação para o trabalho, tá, pessoal? Na transformação isotérmica, então ela será dada, né, pelo produto, pressão vezes volume, vezes o logaritmo natural, né, do volume final, dividido aí pelo volume inicial. Tudo bem? Tá, pessoal? Essa é a equação do trabalho, tá? E lembrem, pessoal, não esqueçam, né? Lembrem que na transformação isotérmica, como a temperatura se mantém constante, a variação de energia interna não existe, né? Delta U igual a zero, logo, o trabalho realizado será igual ao calor trocado durante essa transformação. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok? A escolha da pressão e do volume tem, o Ivan me pergunta, né? Se a escolha da pressão e do volume aqui para o trabalho tem alguma condição. Não, Ivan. É o seguinte, ó, a pressão e o volume, a única condição, tá, Ivan, é que elas sejam do mesmo estado, né? Por exemplo, ó, se eu usar aqui P1, quando eu fizer o produto, tem que ser o quê? P1 vezes V1, tá bom? Ou, eu quero pegar a pressão do estado 2, tudo bem? Você pode fazer, aí faz P2 vezes V2, tá bom, Ivan? A única condição é que seja a pressão e o volume do mesmo estado do gás, tá bom? Se você pegar a pressão inicial, tem que ser vezes o volume inicial, tá bom? Se você pegar a pressão aqui no estado final, tem que multiplicar pelo volume no estado final, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Então tá bom. Tá? Então, pessoal, resumindo tudo, tá? Para vocês gravarem bem, ó. Lembrem, ó, na transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante, a equação característica, ela é dada pelo produto, né? Pressão vezes volume é igual a constante, tá bom? Essa é a equação característica. Como a temperatura se mantém constante, não há variação de energia interna, né? Delta U igual a zero. O trabalho realizado durante a transformação termodinâmica, a transformação isotérmica, será igual à quantidade de calor trocada, tá? Como é que nós vamos quantificar esse trabalho realizado para a transformação isotérmica? Lembrem, pessoal, ó, o trabalho realizado será dado pelo produto, né? Pressão vezes volume, vezes o logaritmo natural, né? Do volume final, dividido aqui pelo volume inicial. Tudo bem, pessoal? Ok? Essa é a transformação isotérmica, pessoal. Essas as equações, né? Para a transformação isotérmica, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Então, vamos pegar um exemplo, pessoal? Vamos lá? Ó, pessoal, vamos pegar esse exemplo 5 aqui, ó. Olha só, no exercício 5, ele diz assim, ó, pessoal, uma massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 0,76 litros
sob pressão de 0,16 atmosferas, né, em uma dada temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa de hidrogênio na mesma temperatura sob pressão de 0,1 atm? Pessoal, observe o seguinte, ó. Quando ele fala aqui, nós temos a massa de gás hidrogênio, né? Ele diz que está ocupando o volume de 0,76 litros, quando ele está aqui submetido a uma pressão de 0,16 atmosfera, né? E ele fala aí numa dada temperatura, não falou qual é. Aí ele quer saber, ó, qual o volume ocupado pela mesma massa de hidrogênio na mesma temperatura, aí sob a pressão de 0,1 atm. Pessoal, observem que aqui, quando ele fala na mesma temperatura, ele está indicando o quê? Que a temperatura, ela se manteve aqui nesse processo, a temperatura se manteve constante, né? Pessoal, se a temperatura se mantém constante, então logo estamos falando aqui, ó, na transformação isotérmica, né? Então, como a temperatura é constante, a transformação é isotérmica. Tudo bem? Então, logo, pessoal, se a transformação é isotérmica, vale a equação característica. Pressão vezes volume é constante. Então, a relação, o produto, né? Pressão vezes volume se mantém constante ao longo de toda a transformação, tá? Então, o que nós temos? Ó, pressão inicial vezes volume inicial sendo igual a pressão final vezes o volume final. Tudo bem? Ou seja, pessoal, se nós pegarmos, ó, a pressão inicial, 0,16 atmosferas, vezes o volume inicial, 0,76 litros, isso será igual, ó, a pressão final, 0,1 atmosfera, vezes o volume final. Tudo bem? Ou seja, vezes 0,76, né? 0,1216 igual a 0,1 vezes o volume final, tá? Logo, pessoal, ó, o que nós teremos? Que o volume final será igual a 1,216 litros, tá? Então, pessoal, quando essa massa de gás hidrogênio, né, ela é submetida a essa variação aqui de pressão, de 0,16 para 0,1 atmosfera, né? Ela ocupará, mantendo-se aí a temperatura constante, né? Ela ocupará aqui o volume de 1,216 litros, tá ok? Mateus, vai cair essa integração em prova? Mateus, é o seguinte, pessoal, observem que eu já estou definindo as equações para vocês, né? Então, no caso, na prova, não precisará integrar, tá? Você já vai ocupar, ó, já vai utilizar a equação já final, já definida, tá bom? Sim, Gabriel, pressão no sistema internacional é em Pascal, né? Mas aqui no exercício ele não está exigindo SI. Então você pode trabalhar do jeito que ele informou aí, tá bom? A única coisa, pessoal, exigida que quando você trabalha com a equação dos gases é que a temperatura esteja em Kelvin, a temperatura seja absoluta, tá bom? A única exigência, tá? Que se põe aqui quando se trabalha com a equação do estado dos gases, tá? É que a temperatura esteja em Kelvin, na escala absoluta. Agora, pressão e volume não. Tá bom, Gabriel? Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso, José. Sempre que a temperatura se mantiver constante, né? Característica aqui, ó, da transformação isotérmica, variação de energia interna será igual a zero, tá? Lembrem sempre da lei de Joule, tá, pessoal? A variação da energia interna existe se existir variação de temperatura, tá bom? Ok?
Não, Rafaela, aqui tem que usar o V1 e o V2, né, Rafaela? Aqui não tem como, tá? Ao invés de usar o V1, usar o V2. Não tem como aqui, tá, Rafaela? Porque aqui você tem que fazer P1 vezes V1 igual P2 vezes V2, tá bom? Aqui não tem como fugir desse aqui, tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Legal, pessoal? Tá? Pessoal, vamos pegar aqui mais um de transformação isotérmica para vocês entenderem melhor. Vamos pegar um segundo exercício aqui, pessoal, aonde nós teremos que calcular também o trabalho realizado, a quantidade de calor trocada. Tá legal? Tudo bem? Ó, vamos pegar aqui esse exercício 6, ó, para nós trabalharmos aqui com análise gráfica, tá bom? Um exercício mais completo aqui, ó, pessoal. Aquele primeiro foi só para esquentar aí os motores, hein? Vamos lá? Ó, o exercício 6, pessoal, diz assim: um corpo de gás perfeito com N mols sofre uma transformação isotérmica exibida no diagrama abaixo, né? Então, nós temos a transformação isotérmica, né, exibida aqui nesse diagrama, né? Tudo bem? Aí ele pede, ó, determinar a pressão PA, a pressão em A, né? O calor, o trabalho e a variação de energia interna do gás na transformação aqui de A para B. Tudo bem? Então, o processo ocorre aqui, ó, de A para B. Tá bom? Vamos lá? Ele fala aqui, ó, pessoal, a temperatura se mantém constante, né? Se nós olharmos aqui no gráfico, ela é constante, né? Igual a 400 Kelvin. Tá bom? Ó, pessoal, analisando aqui o gráfico, o que nós temos? Ó, temperatura em A igual a temperatura em B, né? Que vale aí 400 Kelvin, tá? A pressão em B, pessoal, aqui no gráfico, ó, nós temos a pressão em B, 3 atmosferas, nós temos o volume em A, tá aqui, ó, o volume em A, 2 litros, o volume aqui no estado B, 6 litros. Tudo bem? Vamos lá? Então ele pede, pessoal, a pressão, né? Ele quer no item a pressão em A. Lembrando aqui, ó, pessoal, se a temperatura é constante, né? Ó, temperatura em A igual temperatura em B, a transformação ela é isotérmica, constante. Tá? Se a temperatura é constante, pessoal, vale a equação característica, né? Pressão vezes volume se mantém constante aí ao longo da transformação, tá? Ou seja, ó, pressão em A vezes o volume em A será igual a pressão em B vezes aqui o volume B. Tudo bem? Ok? Desse modo, pessoal, o que nós teremos? Ó, a pressão A é o que nós queremos, tá? Vezes o volume em A, né? O volume em A aqui, 2 litros, será igual, ó, a pressão em B, 3 atm, vezes aqui o volume em B, né? Que são aí 6 litros, tá ok? Tudo bem? Né? A pressão aqui em B, 3 atm, né? O volume de B aqui, 6 litros. Tá legal? Vamos lá? Ó, pessoal, então que nós teremos, ó, PA vezes 2, né? Igual a 18, né? Logo, a pressão aqui em A, 18 dividido por 2, a pressão aqui em A, 9 atmosferas. Tudo bem? Pode fazer, Vitor. O Vitor me pergunta, né? Se pode fazer olhando que o volume em B
é 3 vezes maior, então a pressão também seria 3 vezes maior. Sim, sim, Vitor, pode sim, tá? Ó, lembra, pessoal, que a equação característica fala que pressão vezes volume é constante, né? Se o volume B é igual a 3 vezes o volume de A, logo a pressão em A, né, será igual a 3 vezes a pressão em B. Pode sim, Vitor, sem nenhum problema, tá bom? Tudo bem, pessoal? Item A? Tranquilo, né? Ó, vamos lá. No item B, pessoal, no item B ele pede a variação de energia interna, a quantidade de calor trocada e o trabalho realizado, né? Então, pessoal, lembrem aqui, ó, se a temperatura se mantém constante, não tem variação de energia interna, né? Ó, variação de energia interna igual a zero. Legal? Ou seja, ó, e o trabalho? Como é que nós calculamos o trabalho? Nós acabamos de definir lá a equação, né? O trabalho realizado, ele será igual ao produto, ó, pressão vezes volume, vezes o logaritmo natural, né, do volume final, dividido aí pelo volume inicial, tá bom? Aqui, pessoal, eu posso fazer PA vezes VA ou PB vezes VB, tanto faz, tá? Porque, ó, se nós olharmos, ó, PA vezes VA, né? Ó, o PA é 9, o VA 2. Então, o PA vezes VA 18. Se eu olhar aqui, ó, pessoal, pressão em B vezes volume em B também é 18. Então, tanto faz, tá? Eu posso pôr pressão em A vezes volume em A ou pressão em B vezes o volume em B, tá bom? Tudo bem? Então, ó, vamos lá, nós temos o trabalho, vai ser a pressão A, que é 9, vezes o volume, 2 litros, vezes aqui o logaritmo natural, né, do volume B, 6 litros, dividido aí pelo volume em A, né, que era igual a 2 litros, tá bom? Logo, pessoal, o que que nós teremos? Ó, 9 vezes 2 vezes o logaritmo natural de 3, né? Um logaritmo natural de 3, pessoal, 1,0999, tá? Portanto, pessoal, ó, o trabalho realizado nessa transformação aqui, ó, de A para B, ele é igual a 19,78 atmosfera vezes litro, tá bom? Tá? E, pessoal, temos aqui ó, a variação de energia interna, o trabalho realizado, falta o quê? O calor trocado, né? Lembrem, ó, a variação de energia interna é nula. O trabalho, 19,78, né? Então, logo, pessoal, a quantidade de calor trocada será igual a 19,78 atmosfera vezes litro. Tudo bem? Vitor, pode colocar em joule, mas aí tem que transformar, né, Vitor? Aí tem que passar aqui, ó, de ATM vezes litro para joule. Pessoal, tem uma relação direta, tá? Que é uma atmosfera vezes litro equivale a 100 joules, tá, pessoal? Tá bom? Se quiser colocar em joule, tá? O 4, não precisou usar a temperatura, tá, Wesley, nesse exercício, tá bom? Não foi necessário. Tá bom? Não foi necessário o uso dele aqui, tá? Mateus, o que é quantidade de calor? Não vamos confundir com fenômenos de transporte, né, pessoal? Em fenômenos de transporte, a letra Q é usada para vazão, né? Só que aqui, em termodinâmica, é usada para representar a quantidade de calor trocada, tá bom? Uhum. Ok? O importante aqui, pessoal, é vocês gravarem bem aqui o conceito, né? O que é, quais são as características da transformação isotérmica. Bruno, não entendi que é log. Bruno, toma cuidado, aqui é logaritmo natural, tá? Foi definido lá no primeiro slide, Bruno. Tem que voltar tudo aqui, ó.
Aqui, ó, Bruno, o logaritmo, ele surge aqui da integração, né? Lembra que pessoal, que o trabalho é integral de PDV, né? Tudo bem? Então, quando nós fazemos aqui a integração, tá? Lembrem que o logaritmo natural lá que nós estamos vendo na equação do trabalho, tá? Ele veio aqui da integração, né? Da integral da pressão em função aqui da variação do volume. Tá bom? Tudo bem? Uhum. Jonas, o delta... Não, Jonas, o delta U não é a variação de temperatura, Jonas. Delta U é a variação de energia interna, tá? Observa que a variação de energia interna, ela depende da variação de temperatura. Como não há variação de temperatura, ó, temperatura inicial igual a temperatura final, então a variação de energia interna não existe. Observa que ela não é a variação da temperatura, ela depende da variação de temperatura. Tá ok, Jonas? Tudo bem? Legal? Douglas, sim, Douglas, pode ficar em ATM vezes litro, não foi especificado um sistema de unidade, tá bom? Você pode deixar em ATM vezes litro. Agora, se ele tivesse pedido a resposta final em unidades do SI, aí sim nós transformaríamos, tá bom, Douglas? Tá legal? Mas não tem necessidade, tá? Isso, Matheus. Temperatura no estado final menos a temperatura no estado inicial. Isso aí, Matheus. Gabriel, a variação de energia interna, pessoal, mais uma vez, hein? A variação de energia interna é zero, porque a temperatura se mantém constante. Pessoal, lembrem, lei de Joule. Só existe variação de energia interna se existir variação de temperatura. Tudo bem, pessoal? Ok? Não esqueçam, hein? É a lei de Joule, tá? Uhum. Legal? Pessoal, a quarta transformação termodinâmica, puxa, eu esqueci de colocar aqui, ó. Pessoal, esqueci de pôr para gravar. A quarta transformação termodinâmica que nós temos é a transformação adiabática, tá? Pessoal, o que seria a transformação adiabática? Tá? Entendam o seguinte, pessoal, a transformação adiabática, ela é a transformação onde não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Tudo bem? No nosso caso aqui, pessoal, como nós estamos trabalhando com gás perfeito, então, na transformação adiabática, não há a troca de calor entre o gás perfeito e o meio externo. Tudo bem? Agora, pessoal, embora aqui o gás perfeito, tá? Ele não estabeleça aqui troca, né, de energia térmica, troca de calor com o ambiente externo, tá? Durante o processo, a pressão, a temperatura e a energia interna do gás, elas variam, tá? Ou seja, nós temos aqui a variação, né, do volume, da pressão, do volume e da temperatura. Porém, pessoal, não há o fluxo de calor para o ambiente externo, tá? Pessoal, um exemplo disso foram nos exercícios que nós trabalhamos com calorímetros, tá? Lembrem lá os calorímetros, não sei se vocês lembram lá da definição, né? Quando até coloquei um slide, tinha um desenho esquemático de um calorímetro,
Lembrem, pessoal, que o calorímetro, ele é um vaso adiabático, né? Ou seja, ele isola ali o sistema, os elementos que estão inseridos ali dentro do calorímetro, ele isola esses elementos do meio externo, né? Então, não permite que haja esse fluxo de calor, né? Nem do ambiente externo para o sistema, para os elementos que estão ali dentro do calorímetro, nem para o meio externo. Pessoal, um exemplo bem simples, né, que é lógico que não é um sistema perfeito, né, mas que se aproxima é quando nós temos, por exemplo, as malas térmicas, né, as garrafas térmicas, tá bom? Então, elas procuram ali isolar o sistema ali, por exemplo, na garrafa, o café, né, do meio externo, para que não haja esse fluxo de calor. É lógico, pessoal, o sistema não é perfeito. O café esfria, os elementos que estão ali dentro da mala térmica, né, acaba surgindo esse fluxo, né, mas eles tentam aí construir essa situação de um sistema diabático, tá bom? Legal? Tá? Então, pessoal, nesse processo, tá? Como não há o fluxo de calor, né? Então o dq igual a zero, a energia interna é transformada em trabalho diretamente, tá? Então o trabalho aqui ele é realizado, né, à custa da variação da energia interna do sistema, tá? Ó, pessoal, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer análise gráfica, tá? Para não confundir o gráfico da transformação adiabática com o gráfico da transformação isotérmica. As curvas são muito parecidas, tá, pessoal? O que muda aqui é que, se vocês olharem na transformação adiabática, vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, duas linhas tracejadas, ó. Essas linhas são as chamadas isotermas, tá? Elas representam aqui, ó, a temperatura no estado inicial, a isoterma T1, e a temperatura aqui no estado final, ó, a isoterma T2. Só para vocês fixarem, pessoal, e observarem bem a diferença, aqui, ó. Olha só o gráfico da isotérmica, estão vendo? Ó, só tem uma curva, só tem uma isoterma, tá? Essa curva é chamada de isoterma, tá legal? Olha no da diabática agora, pessoal, ó, estão vendo aqui, ó, duas linhas tracejadas, ó, essas são as chamadas isotermas, tá bom? Tudo bem? Tá? Então, representando a temperatura no estado inicial, a temperatura no estado final, tá? Às vezes é comum, às vezes olha para o gráfico e acaba confundindo a transformação isotérmica com a diabática, tá? Tudo bem? Pessoal, observem o seguinte, ó. Isso, George, a diabática varia temperatura, volume e pressão, tá? Na diabática, pessoal, as três variáveis de estado sofrem alterações aí ao longo da transformação, tá? A única coisa que não ocorre aqui é o fluxo de calor do sistema para o meio externo, tá bom? Pessoal, utilizando o primeiro princípio da termodinâmica, o que nós teremos aqui, ó? Que a variação de energia interna, né, ela é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, né? Ou seja, como o calor trocado ele é nulo, né? Não há o fluxo de calor, então nós teremos que a variação de energia interna será igual a menos aí, né? O trabalho realizado, tá bom? Opa. Tudo bem, pessoal, tá? Então lembrem, hein? Na transformação adiabática, pressão, volume e temperatura variam aí ao mesmo tempo. Não há troca de calor entre o sistema
e o meio externo, tá bom? Sim, Wilton, trabalho pode ser negativo, né? Você pode ter aí, lembra que o trabalho negativo, pessoal, na convenção de sinais, ele representa uma redução no volume, né? Se o volume final for menor aí que o volume inicial, né? Quando há uma compressão. Tá bom, pessoal? Pode ter trabalho negativo. Lembrem da convenção de sinais, tá? Se o volume estiver expandindo, o volume aumentando, por convenção, o trabalho terá sinal positivo. Se o volume estiver diminuindo, o sistema está sendo comprimido, por convenção, o trabalho terá sinal negativo. Tá bom, pessoal? Pode ter sinal negativo. Tá legal? Tá? Uhum. Pessoal, a transformação adiabática, tá? Ela tem aqui a equação característica, né? Então, pessoal, na transformação adiabática, qual é a equação característica, né? Então, nós temos o seguinte, ó, pressão vezes volume. Aqui, pessoal, é o volume elevado aqui ao expoente gama, tá? O que seria esse expoente gama aqui acompanhando o volume, pessoal? Esse expoente gama é o chamado expoente de Poisson, tá? É o seguinte, o expoente de Poisson, ele é dado pela razão, tá? Entre aqui, ó, o calor específico molar, a pressão constante, o calor específico molar, a volume constante. Tudo bem? Então, pessoal, sempre que falarmos aqui, ó, na transformação adiabática, tá? Qual é a equação? Pressão vezes o volume elevado aqui ao expoente de Poisson, tá? Elevado aqui a gama, tá bom? Pessoal, sempre que falar aqui no gás perfeito, né, no gás ideal, tá? Então, nós teremos que o expoente de Poisson é igual a 5/3. Tudo bem? Né? E o trabalho, né, pessoal, ele será dado aqui pelo produto, ó, pressão final vezes volume final, menos aqui, ó, a pressão inicial vezes o volume inicial, dividido aqui por 1 menos o expoente gama. Tá bom, pessoal? Então, para a transformação adiabática, tá? Sempre que nós identificarmos aqui uma transformação adiabática, então nós vamos trabalhar aqui, tá? Com a equação característica, né? Pressão vezes volume elevado aqui ao expoente de Poisson, tá? Onde essa relação, esse produto, ele é constante, tá? E o trabalho será dado pelo produto, né? Pressão final vezes volume final, menos pressão inicial vezes o volume inicial, dividido aqui por 1 menos o expoente de Poisson. Tá bom? Tá ok? Pessoal, deixa eu ver se é no próximo slide que eu coloquei. Ó, pessoal, o valor? Sim, Gustavo, sim. Pessoal, vocês estavam me perguntando aquela hora, né? Vou ter que integrar, não sei o que lá. Pessoal, é o seguinte, aqui tem uma tabela, tá? Aqui coloquei aqui para vocês, tá? Aonde tem aqui um resumo, tá? De todas as 4 aí transformações termodinâmicas que nós trabalhamos, ó. Observem, pessoal, quando falar na isométrica, o que é a transformação isométrica? Lembrem, pessoal, a transformação isométrica é aquela que ocorre a volume constante, né? Qual será a equação característica da isométrica? Pressão sobre temperatura constante. A isobárica, pessoal, lembrem, isobárica, pressão constante. Então, qual é a equação que representa a isobárica? Volume sobre temperatura constante. Tá? A isotérmica, pessoal, qual é a equação característica? Pressão vezes volume
se mantendo aqui constante, tá? E a adiabática? Pressão vezes o volume elevado ao expoente gama constante. Legal? Jorge, não, Jorge. O expoente de Poisson, não tem nenhuma relação com peso específico, tá, Jorge? Tá bom? Às vezes se confunde, né? Fenômenos de transporte acaba misturando aqui com termodinâmica, tá, pessoal? Mas não tem nada a ver com peso específico, tá? Bruno, você tá falando de qual, Bruno? Da adiabática ou da isotérmica, Bruno? Só identifica para mim, por favor, aí, Bruno. Estamos repetindo até as gregas, né, Wilton? É verdade. Pessoal, e o trabalho? Olha lá, lembra? Isométrica. Isométrica é volume constante. Então, não tem realização de trabalho, né? Lembrem, pessoal, só existe realização de trabalho se existir variação de volume, né? Então, na isométrica, como o volume é constante, não há trabalho realizado, né? Na isobárica, como é que nós vamos calcular o trabalho? Pressão vezes a variação de volume, olha lá. Pressão vezes volume final menos o inicial, tá? Na isotérmica, né? Então, pressão vezes volume, vezes aí o logaritmo natural, né, do volume final, dividido pelo inicial. E na adiabática, a equação para o trabalho, pressão final vezes volume, pressão inicial vezes volume inicial, dividido aí por 1 menos o expoente de Poisson. Tá? Bruno, observa que a constante aqui, né, quando põe aqui P vezes V elevado a gama constante, então, observa aqui, Bruno, que esse expoente gama aqui, ó, ele é relacionado diretamente a essa variação de temperatura, tá? Então, quando na transformação adiabática, tá? Quando nós colocamos essa constante aqui, na verdade, essa constante seria só número de mols vezes a constante R, tá? Diferente aqui da isotérmica, né? Que a constante é N vezes R vezes T, tá? Na adiabática, essa constante, ela é dada somente pelo produto número de mols vezes a constante R, tá bom? Tudo bem? É que na construção aqui desse P vezes V elevado a gama, tá? Na montagem dessa equação é levado aqui, na hora de construir esse expoente, a variação de temperatura, tá, Bruno? Tá? Essa constante aqui, ela é dada só pelo produto, número de mols vezes a constante R, tá? Tudo bem? Tá? Falar nisso, né, Bruno? Tô te devendo aquela outra definição, né? Para te mandar, né? Pessoal, calor, tá? E a equação do calor, daí eu aproveito e já mando essa junto também, tá, Bruno? Pessoal, e a quantidade de calor? Como é que nós vamos calcular? Ó, a quantidade de calor, ela é transformação isométrica, lembrem, volume constante. Então, a quantidade de calor, por favor, Bruno, por favor, a quantidade de calor, ela é número de mols vezes o calor específico molar. Como aqui é isométrica, ó, o calor específico molar a volume constante, vezes a variação de temperatura, ok? No caso da isobárica, pessoal, a pressão se mantém constante, né? Então, a quantidade de calor trocada será número de mols vezes o calor específico molar, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. No caso da isotérmica, né, pessoal, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho realizado, né?
pode ser lá, pressão vezes volume vezes o logaritmo natural, né? De V2, volume final, sobre inicial. Na adiabática, não há troca de calor, tá bom? E a variação de energia interna, lembrem, pessoal, na variação de energia interna, a equação é a mesma para todas as transformações, né? Número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes a variação de temperatura, né? A única que não tem variação de energia interna, né, pessoal, é a isotérmica, né? Uma vez que a temperatura se mantém constante. Legal? Então, essa tabela, pessoal, é um resumo, tá? De tudo que nós vimos aí sobre as transformações termodinâmicas, tá bom? Mateus, o valor do expoente de Poisson é dado no exercício? Geralmente sim, Mateus, na maioria dos casos sim. Agora, se não for dado, você terá condições de calcular. De que maneira? Lembra, o expoente de Poisson, deixa eu voltar aqui, ó, para você enxergar melhor. Ó, o expoente de Poisson, ele pode ser dado pela razão, ó, calor específico molar, a pressão constante, dividido aí pelo calor específico molar a volume constante. Tá bom, Mateus? Caso não seja fornecido. Mas é fornecido, tá, Mateus? Na maioria dos casos. Sim, Gustavo, vamos fazer agora um exercício de adiabática, tá bom? Vamos fazer nesse momento. Tudo bem, pessoal? Ok? Só isobárica, Jorge, é verdade, né? É verdade, só isobárica que nenhum elemento aí igual a zero. É a que dá mais trabalho, né, Jorge? Tem que calcular tudo, né? Tá bom? Pessoal, deixa eu fazer esse exercício 7, para aí nós começarmos a trabalhar com ciclo. Vamos ver como é que fica tudo isso num ciclo, dentro de um ciclo, tá bom? Ó, vamos lá. O exercício 7 diz assim: um corpo de gás perfeito com N mols sofre uma transformação adiabática exibida no diagrama abaixo. Ok? Daí ele pede para determinar a pressão em A, depois o calor, o trabalho e a variação da energia interna do gás na transformação a B, né? De A para B. Tá bom? Pessoal, observem que se ele falasse de B para A, ele poderia colocar aqui, tá? Na transformação de B para A. É possível, tá bom? Inverte o sentido aqui. Aí os sinais são todos trocados, né? Tá bom? Bom, pessoal, começando aqui, o que nós temos? Ó, vamos olhar aqui para o gráfico. Ó. Foi dada a temperatura em B, 400 Kelvin. Foi dada a pressão em B, meia atmosfera. O volume em A, está aqui, 2 litros. O volume em B, 8 litros, né? E foi dado também, pessoal, como é um gás perfeito, o expoente de Poisson, né? O expoente de Poisson igual a 5/3. Então, Wilton, dá para confundir com a isotérmica. O único modo, Wilton, para não confundir, é observar bem o gráfico. Se você olhar aqui no gráfico, ele deu a temperatura em B. Né? Então, quando ele põe o valor da temperatura só em B, ele está indicando aqui, ó, que a temperatura em A é diferente. Então, logo, não pode ser isotérmica esse gráfico. Tá? Lembrem, pessoal, se for isotérmico, ó, foi boa a pergunta do Wilton aqui, ó, só para reforçar, pessoal, ó, se for isotérmica, tá vendo como está representada a temperatura, pessoal? Estão vendo aqui, ó, o 400 Kelvin está sob a curva. Então, ele está informando, ó, que a temperatura é constante ao longo de toda essa curva aqui, ó. Tá legal? Agora, olha a diferença para o gráfico aqui, ó, no exercício 7, ó. Estão vendo? O 400 Kelvin está só no ponto B. Então, essa curva não é uma isoterma. Tá bom? Parece curva de nível, né, Matheus? É verdade.
Uhum. Pessoal, vamos lá, né? A transformação é adiabática, né? A quantidade de calor trocada é igual a zero. Não tem. Agora, se é adiabática, a equação característica ela diz, né? Pressão vezes o volume, né? Então, o que que nós teremos? Ó, PA vezes, aqui o expoente foi dado, né, pessoal? Ó, 5 terços, tá bom? Então, PA vezes 2 elevado a 5 terços será igual a meio, né? Que é a pressão em B, vezes 8 elevado a 5 terços, tá? Ou seja, pessoal, ó, 2 elevado a 5 terços é 3,17, 8 elevado a 5 terços é 32, tá bom? Ou seja, ó, nós teremos PA vezes 3,17 sendo igual, ó, meio vezes 32 dá 16, né? A pressão em A, pessoal, olha lá, ó, ela será igual a 5,05 atmosferas. Tudo bem? Ah, Vitor, como faz a conta? Você pode fazer de duas maneiras, Vitor. Você pode dividir aqui e fazer, por exemplo, aí a dividido daria 1,67, vai arredondando, 2 elevado a 1,67. Ou se você estiver usando aí a calculadora, né? Você pode fazer aqui 2, né? Daí lembra, pessoal, na calculadora, quando põe um expoente, né? Tem que pôr lá os parênteses, né? 5 dividido por 3, tá bom? Uhum. Uhum. Tá? Agora, se quiser fazer na matemática, né, pessoal, aí é a função inversa, né? Lembrem que a função inversa da exponencial, aqui é uma exponencial de base A, né? Onde A é um número real qualquer. Lembra que a inversa da exponencial de base A é o logaritmo natural, né? Então você teria lá o ln, né, de 2, né? Na base 5, né? Usando lá o 5 no expoente, né? ln de 2 igual a 5, e aí fazer a função inversa. Dá um trabalho danado, né? Dá para fazer, tá bom? Ah, sim, Ricardo, tem que colocar os parênteses, né? Porque senão é a ordem de prioridade, né? Primeiro ele faz o exponencial e depois ele divide, tá bom? Então os parênteses é para mudar a ordem de prioridade lá da calculadora, né? Para ela fazer primeiro a divisão e depois o expoente, tá bom? Porque se deixa tudo direto pela ordem de precedência dos operadores, ele faz o expoente e depois divide, né? Ele faz 2 elevado à quinta e depois divide por 3, aí tá errado, né? Tá bom, pessoal? É como nas planilhas aí de Excel, né? Quando vocês trabalham, lembrem sempre da ordem de prioridade dos operadores matemáticos, tá? Uhum. Tudo bem? Legal? Pessoal, do gás perfeito, sim, Matheus. 5 terços, sim. Tá? É, pessoal, vamos lá. No item B, ele quer o calor trocado, o trabalho realizado e a variação da energia interna na transformação de A para B. Lembrem, pessoal, se é uma transformação adiabática, lembrem, não há troca de calor, né? O calor trocado aí de A para B é igual a zero. A transformação é adiabática, tá bom? O trabalho realizado, pessoal, lembrem, na transformação adiabática, o trabalho realizado ele pode ser dado pelo produto, né? Pressão final vezes volume final, menos pressão inicial vezes volume inicial, dividido por 1 menos gama. Gabriel, o B você tem que olhar aqui no gráfico, ó, Gabriel. O A
é o ponto inicial, é o estado inicial do gás, o índice B é o ponto final, o estado final do gás. Tá bom, Gabriel? Aqui pelo gráfico, ó, A e B aqui no gráfico, tudo bem? Ó, pessoal, portanto, ó, no ponto B nós temos a pressão meia atmosfera, o volume 8, né? Então, meio vezes 8 menos. No ponto a pressão 5,05 atmosfera, né? E o volume 2 litros, né? Dividido por 1 menos 5 terços. Legal? Ou seja, pessoal, nós teremos, ó, 4 menos aqui, meio vezes 8 é 4, né? 5,05 vezes 2 menos 10,1. Aqui, pessoal, 1 menos 5 terços dá menos 0,67. Ok? Ó, menos 6,1 dividido por menos 0,67, né? Nós teremos, ó, pessoal, 6,1 dividido por 0,67, o trabalho aqui de A para B sendo igual a 9,1 atmosfera vezes litro. Tá bom? Tá legal? Agora, pessoal, lembrem, ó, pelo primeiro princípio da termodinâmica, né? Nós temos que a variação de energia interna é igual à diferença, ó, entre o calor trocado e o trabalho realizado, tá? Ou seja, ó, o calor, como a transformação é adiabática, né? A quantidade de calor trocada é nula, né? Não tem, menos aqui o trabalho realizado, né? Menos 9,1. Ou seja, pessoal, a variação da energia interna será igual a menos 9,1 ATM vezes litro. Tá bom? Rafael, infelizmente sim, é a última sim, tá? Uhum. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, ó, nessa transformação adiabática, nós temos a pressão em A sendo igual a 5,05 atmosferas, tá? Como a transformação adiabática, não há troca de calor entre o sistema e o meio externo, tá? O trabalho realizado será igual a 9,1 atmosfera vezes litro, a variação de energia interna menos 9,1 atmosfera vezes litro. Matheus me pergunta, né? A variação de energia interna negativa significa o quê? Significa, Matheus, o seguinte, que para o sistema realizar esse trabalho, ele teve que o quê? Ele teve que ceder essa quantidade aqui de energia. Ou seja, lembrem, pessoal, que a energia interna, ela é a soma da energia cinética com a potencial, né? Potencial gravitacional, potencial elétrica, né? Devido aí às forças de coesão moleculares, tá? Então, quando você tem a variação de energia interna negativa, isso representa o quê? Que o sistema, né, o elemento ali que compõe o seu sistema, no caso o gás, ele teve que o quê? Liberar essa quantidade de energia, tá? Para que o seu sistema, no caso o gás perfeito, ele pudesse realizar esse trabalho aqui, ó. Tá? Lembrem, pessoal, se o trabalho é positivo, indica uma expansão, né? Houve um aumento no volume desse sistema, né? Para que haja essa expansão, como não há troca de calor, então essa expansão se deu devido aqui a essa variação de energia interna, ou seja, o gás, ele liberou aí uma quantidade de energia, tá? Para que esse volume pudesse variar. Everton, eu não achei o valor de gama, tá? Ele foi dado aqui no enunciado, ó. Olha aqui, ó. Gama é igual a 5 terços. Tá bom? Uhum.
Isso, Gabriel, há uma redução de temperatura aqui, né? Uhum. Wilton, nesse caso, ele cedeu energia, né? Tá bom? Ele liberou essa quantidade de energia, né? Tá bom? Teve que ceder essa quantidade de energia para realizar o trabalho. Ele usou essa quantidade de energia, né, o gás, para poder realizar aí o trabalho, né? Esse trabalho aqui de 9,1, tá bom? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui que temos ainda um pouco de tempo. Vocês estão me perguntando muito aqui da prova. Pessoal, é o seguinte, a prova de termodinâmica, tá? O que será abordado, né, pessoal? Lembrem que nós começamos lá na aula 1 com escalas termométricas, né? Então, nós vimos lá escalas termométricas, depois nós passamos a definição de calor sensível, calor latente, né? Vimos a equação fundamental da calorimetria, né? Antes de falar aqui das transformações termodinâmicas, então, nós discutimos ali sobre fluxo de calor, né? Então, pessoal, é o seguinte, a prova, uh, ela terá aí, vamos falar, 4 ou 5 questões. É lógico, pessoal, não tem como eu colocar ali questões muito extensas, né? Senão vocês não terão aí o tempo hábil para poder resolver essas questões, tá? Então, a prova ela será dimensionada aí para um tempo de 75 minutos. Tá? Então, eu vou pensar aqui em 4 ou 5 questões. Por exemplo, eu posso colocar numa mesma questão a quantidade de calor e a temperatura, por exemplo, lá numa escala Fahrenheit, você tem que trabalhar em Celsius. Tem que transformar, ou seja, você tem que usar o conceito lá da escala termométrica para resolver um exercício de equação calorimétrica. Então, vai acabar tendo aqui, não tem como eu colocar um exercício de cada, pessoal, senão vocês não conseguem resolver tudo, tá bom? Então, vai acabar, são questões que vão englobar aí, às vezes, 2 conteúdos numa mesma questão, tá bom? Mas ela vai ser dimensionada para 75 minutos, tá legal? Tá? Não, João, não tem tarefa para entregar em termodinâmica não, tá? Júnior, vou. Tem segunda aula, Gabriel. Segunda aula vamos trabalhar com ciclos, tá? Vou sim. Quem me perguntou isso? Peraí que subiu aqui. Júnior. Sim, Júnior. Vou colocar sim, Júnior. Vou colocar para vocês lá. Tá bom? Para treino, tá? Tá, Júnior? Tá bom? Tá? Mas, pessoal, o importante são os conceitos, tá? Eu percebo que vocês aqui, durante as aulas, têm sempre participado bastante, respondido as perguntas, tá, pessoal? Isso é importante, são os conceitos, tá? Se vocês gravaram bem os conceitos, pessoal, não vai ter dificuldade na prova, tá bom? Lucas, na segunda aula agora, eu vou trabalhar com exercícios de ciclos, pessoal. No ciclo, na verdade, nós vamos acabar revisando, tá? Essas transformações termodinâmicas aqui, tá bom? Para vocês fixarem melhor, tá bom? Tudo bem? Pessoal, então tá bom, ó. Agora são 8h25, nós vamos fazer aí um intervalo, tá, pessoal? E 8h45 nós voltamos, tá? Vou trabalhar aqui com, acho que 2 exercícios aí envolvendo ciclos, tá? Vamos ver se dá tempo, tá bom? Pessoal, se vocês entrarem lá na nossa pasta, lá no Teams, tá? Eu adicionei um exercício antes de começar a aula aqui, que é um exercício, desculpa, um arquivo que chama Aula 7, Transformações Termodinâmicas, tá? Eu vou usar esse arquivo Aula 7, pessoal, após o intervalo, tá bom? Se vocês, para quem está acompanhando aí pelo celular, pelo computador aí, acompanhando, abrindo o arquivo que eu estou usando,
Tá bom, pessoal? Ele chama aula 7, tá? Tá lá na nossa pasta, lá no Teams. Tá bom? O ID? Tá, deixa eu colocar aqui, João, deixa eu colocar aqui para vocês. Alfa Anchieta. Ó, pessoal, para quem está sem o número de identificação aí da aula das 8h45, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ah, legal, Jorge. Por nada, João. Tá? É bom que dá para acompanhar melhor, né, Jorge? Tá bom? Pessoal, então é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora, tomar uma água, tá? E 8h45 retomamos, tá bom, pessoal? Legal?